Bom, a gente já está entrando no nosso horário, né? E a gente quer evitar o que aconteceu no nosso encontro passado, que a gente foi empolgado na conversa e aí estourou o tempo do Instagram, a gente teve que tentar voltar para pelo menos fechar para poder fazer né, a conversa toda, Sim. mas aí dispersou o pessoal, não é? Então a gente vai agora então se organizar para começar. Né? Bem-vindas a todos vocês, o pessoal que está chegando aí vai entrando e acenando. Eu não vou conseguir nem o Márcio ver todo mundo, nem falar com todo mundo, né? Porque a gente tem que se concentrar na conversa, porque senão a gente não consegue, não é? É, a gente não consegue acompanhar o, o, o tema né, e o tempo. Então, vamos começando. Para quem está entrando e que não conhece a gente, não é mais uma vez se apresentar. Eu vou me apresentar e depois o Márcio se apresenta. Né, meu nome é Augusto Lívio, sou professor da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, do curso de Teologia, e minha área é a área de Sagrada Escritura. E hoje vamos conversando aqui com o Márcio, que vai se apresentar agora para vocês, para quem não conhece. Pronto, eu sou professor Márcio, né? Sou membro do Instituto Religioso Novo de Jerusalém, também sacerdote. Mestre também em teologia bíblica, né? Mais especificamente trabalho ali o livro do Deuteronômio e também estou lecionando na Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Atualmente leciono livros históricos e introdução à Sagrada Escritura. Pronto, muito bem então. Então a nossa proposta hoje é essa conversa, não é? A gente não quer conversar um pouquinho sobre esse livro e eu vou então começando provocando, né? Convidei o Márcio, a gente combinou dessa conversa porque ele dá aula na área do Antigo Testamento e ele já deu até uma oficina na Semana Teológica do ano passado, dentro do livro de Jó. Então a gente quer aproveitar então a bagagem, o conhecimento dele para colocar aqui e partilhar. A primeira coisa, talvez a gente pudesse começar a conversar, mas se você dar para a gente um panorama do livro de Jó. Que livro é esse, né? Assim, alguns elementos que a gente possa entender esse livro. É uma história, é uma narrativa, é uma fantasia. O que é esse livro de Jó? Nos dê assim um panorama, os elementos, uma visão, a gente compreender um pouco que chão é esse que a gente está entrando hoje nessa conversa. Então, para compreender um pouco não apenas o livro de Jó, mas a Sagrada Escritura como um todo, nós temos que ter compreensão que não se trata de uma biografia. Dos 73 livros que nós temos na Bíblia católica, nenhum deles é biografia. Nós não temos uma biografia nem mesmo de Jesus. O que quer dizer isso? Que a Escritura ela não está preocupada diretamente em apresentar a vida de alguém, mas, na verdade, quer apresentar como o Deus mistério entra em contato com o mistério humano. Isso, para mim, é muito antropológico e muito bonito. Então, nós não estamos diante de uma biografia de Jó, mas estamos diante de uma obra que eu gosto de falar que é uma obra composta. Na verdade, parece ali ser meio que uma sobreposição de duas obras, pelo menos, que tem um personagem principal chamado Jó, que provavelmente era alguma espécie de herói popular, alguém cuja piedade, a sabedoria e a paciência se tornou proverbial, e exatamente por causa disso, o povo muitas vezes contava essa história, tanto que o profeta Ezequiel mesmo vai falar de Jó em paralelo, inclusive, a Noé, né? Um dos poucos textos que fala especificamente assim de Jó nesse sentido ali no Antigo Testamento, mas isso nos faz entender que no período do exílio, Jó era uma figura conhecida, não necessariamente na forma como nós sabemos hoje, mas a história, principalmente, de um sábio, alguém que passou por muitas dificuldades e conseguiu permanecer firme no Senhor. Então, esse pano de fundo vai servir para ajudar a compreender o texto do livro, né, o livro de Jó. Então, esse livro, quando eu falo que ele é composto, é porque, na verdade, nós vamos encontrar, primeiramente, os capítulos 1 e 2, um texto ali em prosa, né, que tem o cuidado de apresentar esse personagem como uma pessoa
abençoada, e, aliás, fiel e abençoada por Deus, né? Isso vai aparecer tanto no início quanto no final do texto, mas como se fosse mais ou menos ali uma espécie de sanduíche, o núcleo, o meio, apresenta uma perspectiva bem diferente, e que é geralmente essa parte que as pessoas não conhecem do livro de Jó. Muitas vezes as pessoas lembram muito que o Jó é paciente, a paciência de Jó, mas acaba esquecendo. Então, esse livro quer, na verdade, expor um grande confronto entre uma teologia que era muito forte em Israel, a chamada teologia da retribuição, e a proposta do autor é exatamente questionar esse pensamento que se fazia presente em Israel e que, na verdade, muitas vezes se faz presente até hoje. Será que o justo é necessariamente abençoado e o injusto é necessariamente amaldiçoado? Então, dentro dessa lógica, o texto vai trabalhar a temática do sofrimento do justo. E é aí que a narrativa fica dramática, poderíamos dizer assim. Será que o justo realmente pode sofrer? E é dentro dessa perspectiva que nós vamos nos deparar com o questionamento acerca da teologia da retribuição. Jó é alguém justo que está sofrendo. Então, como compreender isso? Márcio, antes de você entrar já no tema da teologia da retribuição, em alguns elementos, eu queria só voltar um pontozinho para a gente, que eu achei interessante que você colocou, né, de que Jó não é uma biografia, não está contando a história de uma pessoa chamada Jó, mas é uma história baseada em alguma coisa que aconteceu e que se tornou uma tradição popular. A gente poderia dizer assim, no caso, na época do exílio, que é mais ou menos aonde o livro se remete, não é? A época do exílio, você teria então aquelas histórias que o pessoal vai contando de boca em boca, de histórias que são de modelos edificantes, de pessoas que foram fiéis e que enfrentaram desafios. E essas narrativas, essas histórias que circulavam, claro, baseadas em episódios, em coisas que as pessoas vão vendo, foram configurando um pouco o que vai ser, como você disse, o pano de fundo daquele redator final que pegou, inspirado por essas narrativas e compôs o livro de Jó. Seria um pouco essa dinâmica, esse processo? Ou eu estou enganado, eu estou forçando um pouco? Exatamente. Não, exatamente. É porque às vezes a gente acha que o livro bíblico ele já nasceu pronto. E é um processo muito longo, muito longo. E, de fato, principalmente os 2 primeiros capítulos e o último, eles estão ali dentro da perspectiva das Teodiceias, né? O que se trata isso? Era uma espécie de gênero literário que tenta entender como a justiça de Deus se sustenta diante do sofrimento do homem justo. Será que esse Deus é realmente justo? Então, é essa a grande perspectiva. Então, o livro de Jó se fundamenta nesse tipo de literatura, inclusive já bem antigo, mesopotâmicos, bem antes da Bíblia estar pronta, poderíamos dizer assim. Então, se apropria de outra cultura, de outra experiência, e a partir dessas grandes histórias que eram contadas, que eram repassadas de pai para filho, histórias que têm um sentido na fé do povo, é que isso foi ganhando corpo e, num dado momento, é escrito, posteriormente passa por algumas revisões, poderíamos dizer assim, ou adaptações, que nós vamos perceber claramente no livro de Jó, muitas adaptações nesse sentido. Pronto, então vamos retomar agora aquela ideia que você começou a colocar, porque você começou a entrar num tema que foi uma das perguntas que a gente recebeu essa semana, a gente botou uma caixinha de perguntas aqui, eu não sei onde é que eu aponto na tela, mas tá bom. A gente colocou aqui no Instagram uma caixinha de perguntas, né? Para que quem tivesse alguma pergunta, mandasse para a gente poder tentar responder durante a live. E uma das perguntas foi essa, né? A questão do que o livro de Jó tem a nos dizer sobre a questão da doutrina da retribuição. Foi o Kleber Eloy que mandou essa pergunta, né? E aí você começou a entrar nisso, eu quero trazer já a pergunta, porque eu acho que aí a gente já pode ir discutindo um pouco isso, porque você lembrou uma coisa importante.
o problema do sofrimento do justo, né? Quer dizer, por que é que o justo sofre? A gente ainda hoje pergunta isso, né? Por que as pessoas boas sofrem? E as pessoas ruins, Sim. às vezes, parece que não sofre nada, né? E quem é bom parece que, às vezes, pena na vida. E pessoas ruins, vamos dizer assim, né? É difícil dizer quem é ruim. Quem é que eu vou dizer que é ruim? Depende muito do meu critério, mas tudo bem. Eu digo que as pessoas que ruins, elas parecem que não são castigadas, não sofrem nada nessa vida. E o livro de Jó, como você colocou já, vai tentar enfrentar esse tema e que tem por trás o problema da teologia da retribuição. Mas o que é essa teologia da retribuição, de onde é que ela vem e por que é que o livro de Jó se confronta com ela? Então, a teologia da retribuição é um pensamento que permanece, na verdade, permanece até hoje, infelizmente, a ideia de que a pessoa boa é necessariamente abençoada por Deus e a pessoa má é necessariamente castigada por Deus. Uma prova clara disso é o famoso aqui se faz, aqui se paga, que até hoje a gente usa proverbialmente, né? Então, o que acontece? Em Israel, durante muito tempo, essa era a forma de compreender o mundo. Basicamente, tinha-se a seguinte visão: quem é justo é abençoado e quem é injusto é amaldiçoado por Deus. Era essa a perspectiva mesmo, por mais que não choque. E essa bênção, ela era materializada em três elementos: a riqueza, a vida longa e filhos em abundância. Então, quando nós pegamos já o texto de Jó, nós vamos perceber que lá no início ele é exatamente alguém muito rico e com muitos filhos, porque é justo. É o pano de fundo que nós encontramos no texto. Agora, o grande problema é que essa teologia, ou essa forma de pensar, ela não se sustenta diante da realidade. Porque muitas vezes você vai olhar a realidade e aquela senhorinha maravilhosa, que foi sempre boa, sempre justa, de repente está prostrada com um câncer. E aí? Ou aquele cara que rouba, que é corrupto, que faz isso, faz aquilo, está lá com uma vida extremamente rica. Será que isso é realmente bênção de Deus? Então, num dado momento, esse esquema mental ele entra em parafuso. E os sábios de Israel começam a questionar, principalmente ali, exatamente depois do exílio. Começa a questionar por quê? Porque muitos dos homens justos foram exilados, muitos dos homens justos foram retirados de sua terra, não puderam voltar. O Felipe está dizendo que ali deu problema, não sei se... Deve ser a internet dele, aqui está ok, e eu estou vendo que você está ok, né? Está ok também. Então, esse é o problema. Dele. A teologia da retribuição, ela não se sustenta diante da realidade. E aí, os redatores do livro de Jó aproveitaram esse pano de fundo primeiro, que depois eu vou trabalhar um pouquinho a história, e complementaram com uma segunda perspectiva. Aquele Jó paciente que todo mundo sabe, a partir do 3º capítulo, inexiste. E nós vamos encontrar um Jó questionador, irresoluto, vamos encontrar um Jó que sustenta a sua justiça, Felipe que coloca disse, até mesmo Deus... Felipe disse que o que bugou foi a teologia, não foi a internet. No livro de Jó. A teologia da retribuição bugou. Conversa, Felipe. Então, é esse o grande problema, porque você se depara com uma situação de beco sem saída. Ou você muda o esquema mental, ou você vai ter que falsificar a realidade. Agora bugou. Ou você vai ter que falsificar a realidade. E é exatamente dentro dessa temática que o livro de Jó se coloca. Então, para tentar esclarecer um pouco, porque nem todo mundo conhece muito bem o livro, eu vou precisar passar um pouquinho na história de Jó. Tá? Então, nós temos ali um livro de 42 capítulos, né? E é um livro que eu chamo de uma obra composta. Primeiro, nós vamos ter uma parte em prosa, capítulos 1 e 2 e capítulo 42. E depois nós vamos ter ali um núcleo em poesia, poderíamos dizer assim. Ou uma sequência de vários monólogos que tenta ser um diálogo, na verdade. Então, no primeiro momento, capítulos 1 e 2, nós vamos perceber, primeiro,
uma apresentação ou uma ambientação de Jó. O irmão Jacques aí me ajudando, falsificar a realidade é viver a ilusão. Valeu, irmão Jacques, Nova Jerusalém em peso. Né? Então, primeiro momento, os capítulo 1, dos versículos 1 a 5, nós vamos ter uma ambientação. Quem é Jó? Jó é um estrangeiro, não é um israelita na narrativa, tá? É um estrangeiro, que significa que aquilo que ele sofre é uma realidade humana e não apenas de Israel, é um problema do ser humano, numa perspectiva abrangente. E aí nós vamos encontrar um Jó que é apresentado como alguém justo, piedoso e abençoado, principalmente por meio da riqueza e dos filhos. Depois, nós vamos encontrar uma sequência de cenas celestes e terrestres, de modo que aquilo que é decidido no céu reflete na terra. A princípio, versículos 6 a 12, nós vamos perceber Jó, que é apresentado por Deus como íntegro, diante da sua corte, e na verdade ali num diálogo entre Deus e Satã, a fidelidade de Jó vai ser posta em xeque. Lembrando aqui só que será o termo, que ele... desculpe interromper, só lembrando que o termo Satã não é diabo de chifre de dente, né? Sim. Só para o pessoal... Sim, eu vou diferenciar. Certo. Está no script. Né? Então, essa perspectiva Jó então, a fidelidade de Jó é então posta em xeque. Será que ele é realmente fiel gratuitamente ou é porque ele está recebendo algo em troca? Você não está abençoando, então Satã, que como Augusto ia dizer, a gente não deve compreender como a perspectiva cristã hoje compreende, né? A perspectiva cristã compreende como o opositor inimigo de Deus, mas aqui significa simplesmente o adversário, alguém que opõe-se a uma outra realidade. É uma espécie de anti-herói, poderíamos dizer assim, ou simplesmente de um vilão da história. Que ele vai colocar ali na narrativa, vai colocar em questionamento a pessoa, aliás, a relação de Deus e de Jó. Não seria essa uma relação interesseira? Deus protege Jó porque Jó é justo, e Jó é justo porque Deus o protege. Boa noite, irmã Aila, seja muito bem-vinda. Agora as pernas tremem, né? Irmã Aila na live. Agora as pernas tremem. Mas é essa perspectiva da primeira cena celeste, né? E essa cena vai então reverberar, vai então ressoar na cena, na terra. Satã vai colocar em jogo e vai propor um desafio. Vamos atingi-lo e ver se ele permanece fiel? E é então que aqueles sinais da bênção, a riqueza e os filhos, são exterminados. Jó é afetado na sua realidade, naquilo que possui, nos sinais de sua bênção. É verdade. São os dois grandes sinais de bênção, né? Os bens, que era a questão, né, a bênção da prosperidade, né, os bens, a riqueza, e os filhos, que era outro sinal da bênção, porque era sinal de que você era abençoado e você tinha muitos filhos, né? Os dois sinais da bênção são tirados de Jó. Na narrativa, são tirados justamente para dizer, vamos ver agora o que é a bênção, né, mesmo aí. Se ele é abençoado ou não. E a resposta dele é a resposta muito, muito, muito conhecida, no saí do ventre de minha mãe, no voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, Jó não murmurou, Jó não pecou, Satã perdeu o primeiro combate. Mais uma vez, essa dinâmica vai se impor numa segunda cena celeste, capítulo 2, 1 a 6. Satã vai colocar de novo em questão essa realidade, agora querendo insinuar que Jó foi fiel porque simplesmente para livrar a própria pele. Então, quando o homem, ele até usa um pouco da lei do talião, né? Pele por pele, para salvar a sua vida, o homem faz tudo. Né? E coloca mais uma vez em xeque e propõe agora uma prova ainda maior. Atingi-lo em sua própria pele, no seu próprio corpo, não mais em outras realidades. Lembrando, mais uma vez, de certa forma, um sinal de maldição, a lepra, a enfermidade, sinal também de maldição no Antigo Testamento. Então, Deus, dentro da dinâmica do texto, permite, no intuito de sabendo que Jó é alguém cuja fidelidade é verdadeira. E ali,
acontece mais uma vez a situação, Jó é posto em prova, acometido de uma lepra, né, e de uma dor profunda, e mais uma vez permanece fiel, mesmo tendo sua esposa o induzindo a amaldiçoar Deus. Mesmo assim, Jó permanece fiel e diz o texto, se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E a Escritura continua, em nada disso Jó pecou. Portanto, é alguém realmente irrepreensível. Terminada essa sequência de cenas, vai então aparecer os 3 famosos amigos de Jó. O interessante é que eles aparecem em cena com o objetivo de consolar Jó. Mas o sofrimento naquela pessoa é algo tão inusitado, tão grande, que eles são incapazes de falar alguma coisa. Porque diante do sofrimento do outro, muitas vezes a palavra é insuficiente. E aqui a única coisa que eles conseguem é compadecer-se. Silêncio. Olham a situação e simplesmente não têm o que falar. Porque realmente, às vezes, o mistério do sofrimento é muito maior do que as respostas que a gente consegue encontrar. E isso a gente tem que, infelizmente ou felizmente, não sei, tem que entender que às vezes realmente palavras são insuficientes. Então, assim, nós fechamos o primeiro escopo ali, diríamos, a moldura, né, do livro de Jó, e agora muda tudo. Aquele Jó que era extremamente paciente, que não murmurava, que não tinha nada contra, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá, se levanta e simplesmente não aceita mais as realidades que lhe acontecem. E a primeira fala dele, primeira fala de Jó, é amaldiçoando o dia do próprio nascimento. Então, muda radicalmente de história. E agora, nós vamos ter uma argumentação, quase que um cabo de guerra, entre Jó e os seus 3 amigos. Os 3 amigos vão levantar a bandeira da teologia da retribuição, querendo forçar que aquilo que Jó sofre é necessariamente por causa de algum pecado que ele cometeu, e Jó vai levantar irresolutamente a bandeira de sua justiça, sabendo que ele nada cometeu. Então aqui que vai acontecer o grande impasse. É interessante perceber isso, Márcio, porque nessa mudança do texto, não é, você inicia com uma espécie como se fosse um filme, não é? A narrativa ali colocando os personagens e colocando a situação e tudo bonitinho, e de repente agora você entra numa outra forma literária com uma espécie de diálogo, disputa, né? Em diálogo. Sim. Ou seja, o autor coloca agora um diálogo entre Jó e seus amigos, e aí dentro desse diálogo, lembra muito até aquele estilo, né? Eu gosto de lembrar o estilo das obras de Platão, não é? Dialogadas, assim, que ele colocava argumentando algumas obras de Platão. Quer dizer, ele coloca a forma de diálogo, e nesse diálogo ele vai então introduzindo essa discussão, né, da teologia da prosperidade e da retribuição, que poderia ser também da prosperidade, eu acho, está muito próxima dela. Sim, é muito parecida. Muito parecida, e essa crítica a essa teologia. Não é? Porque, como você falou há pouco, parece que os amigos de Jó estão querendo falsear a realidade para sustentar a teologia da prosperidade diante da contradição que é o que Jó está passando. E é esse o grande risco, porque diante da realidade ela não se sustenta. Então, a narrativa, o livro de Jó vai servir como um verdadeiro impulso para questionar essa linguagem enrijecida da teologia da retribuição, que era exatamente assim como se via, né? Então, o texto vai exatamente aprofundar, e por várias vezes Jó vai ser acusado de ter pecado, de ter sido ruim, de ter cometido alguma iniquidade, e por vezes Jó vai se manter firme, sustentar a certeza de que ele é fiel, e o mais interessante é que Jó, num dado momento, simplesmente enche o saco, a verdade é essa, e vai dizer, olha, eu não quero mais falar com vocês, eu quero falar com Deus. Tem um texto interessante que ele vai dizer assim, olha, eu só quero que Deus me pese numa balança exata.
é algo muito interessante, porque aqui vai entrar exatamente dentro da perspectiva da justiça de Deus. Né? O que eu não quero que Deus me favoreça, eu só quero que Deus me mantenha na sua bondade, no sentido de justiça mesmo, daquilo que eu realmente fiz. E é aí que o texto vai desenvolvendo, a gente não pode entrar muito porque o tempo não deixa, o Instagram é só 1 hora, mas os 3 amigos tentam convencer Jó de que ele pecou, Jó não se convence, e depois vem uma 4ª pessoa, né, um 4º amigo, Eliú, que aí tenta convencer Jó dessa mesma perspectiva, contudo, às vezes com uma diferençazinha, ali começando a trabalhar a ideia de o sofrimento como uma perspectiva pedagógica, mas é algo ainda muito inicial e acaba fazendo com que ele volte para as mesmas argumentações da soberania de Deus e da culpabilidade de Jó. Então, infelizmente, ele acaba tendo o mesmo fim e não consegue convencer Jó daquilo que ele tenta realmente acreditar, que Jó é alguém que cometeu um pecado. Eu só queria chamar a atenção de algumas coisas, né? Que esse sofrimento, para ele, seria realmente uma perspectiva de culpabilidade. Deixa eu pegar aqui o capítulo 21 de Jó rapidinho, só para a gente conferir algumas coisas, são bem interessantes. Capítulo 21, versículos 7 a 9. Jó começa a questionar essa mentalidade deles, de que o justo é abençoado e de que o injusto é amaldiçoado, né? Poderíamos dizer assim, poderia ter o homem de razão diante de Deus, é uma das coisas que o livro, inclusive, questiona, Silva Neto. Tá? Então, Jó começa a questionar, por que então os ímpios continuam a viver? Envelhecem e têm o conforto das riquezas. Sua descendência permanece diante deles e sua posteridade frente aos seus olhos. Exatamente aquilo que nós apresentávamos dentro da perspectiva de teologia da retribuição. Os sinais da retribuição estão ali na vida do ímpio. Então, a realidade está deturpada ou é o esquema mental que está falho? O que a argumentação tenta apresentar é essa forma de pensar que está errada. Não é porque se tem vida boa, não é porque se tem riqueza e muitos filhos que se é abençoado. Não é bem assim. Então, Márcio, o texto vai trabalhando nessa dinâmica. Num dado momento, como eu disse, Jó simplesmente se estressa e diz, agora eu quero falar com Deus. E é aí que Deus aparece, chama a atenção, porque isso é muito importante. Do meio da tempestade, Deus fala com Jó. E essa fala, ali nos capítulos 38 a 42:6, essa fala vai constar de 2 grandes desafios. Deus que desafia Jó. O primeiro desafio é em torno de quem é o mais sábio, Jó ou Deus. E Deus vai elaborando várias perguntas para as quais Jó não tem resposta, não tem conhecimento, sinalizando assim que muitas coisas são mistérios ao ser humano, inclusive o sofrimento. Nem sempre teremos resposta. Né? E aí, diante disso, a atitude de Jó é se calar. Jó 40, versículo 4, ele coloca a mão sobre a boca e diz, eu não vou falar mais nada. Depois, Deus lança então um segundo desafio, que é acerca de quem é o mais forte, Deus ou Jó. E aí vai apresentar a ideia de que ele criou os grandes monstros mitológicos, Behemoth e Leviatã, exatamente para mostrar que Jó não tem a mesma força, a mesma potência que Deus. Então, simplesmente é uma forma de dizer, Jó, se acalme, fique no seu lugar, porque não é bem assim que você está imaginando. Então, diante disso, a resposta de Jó é, então, o arrependimento e a conversão. A conversão não da sua mentalidade, não dos seus questionamentos, ou do seu pecado. Não. Mas a conversão no sentido de que, em algumas argumentações, ele quase vai também para a ideia da teologia da retribuição. Mas será que realmente eu sou justo ou não sou justo? Então, às vezes, essa mentalidade é algo tão intenso que questiona, que entra
até mesmo em quem não acredita. É algo realmente ali muito, muito arraigado do ser humano. E Márcio, diante disso... só interrompendo um instantinho, porque você falou essa questão do esquema mental, eu vejo aqui que o Josimar colocou aqui, que Jó passou por tudo isso por causa da inveja do próprio diabo e Deus permitiu. Não, 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 Josimar, não foi inveja do diabo nem Deus permitiu. Né? O sofrimento de Jó, ele é para a gente justamente questionar a razão do sofrimento. Que às vezes a gente justamente, como não sabe explicar a razão do sofrimento, e como a gente não quer culpar Deus pelo sofrimento, porque a gente entende que Deus é bom, se Deus é culpado pelo sofrimento, então será que Deus é bom? Né? Esse é o problema do livro. Aí a gente diz que Deus permitiu, ou seja, Deus não se meteu, deixou a gente sofrer e tirou a mão dele de perto, vamos dizer assim. São nossos esquemas mentais, porque por trás disso a gente está ainda com o esquema da teologia da retribuição. Né? A gente ainda hoje sustenta essa perspectiva da retribuição. Se eu sou bom, eu ganho um pirulito, se eu sou mal, eu ganho uma palmada. Né? A gente entende essa dinâmica, a gente pensa a vida ainda nessa dinâmica. E o livro de Jó justamente é uma crítica a isso. Quando o livro de Jó introduz nessa perspectiva de Deus e o adversário discutindo sobre Jó, é para nos introduzir, nós leitores, e levantar para nós leitores o questionamento. Afinal, qual é a razão do sofrimento? Por que é que a gente sofre? De onde vem a dor do justo? Né? Daquele que não deveria sofrer e sofre. Tá bom? Eu quero só reforçar isso porque essa sua observação é interessante porque chama a atenção para esse esquema mental que o Márcio está tanto falando para a gente que a gente tem dificuldade de desconstruir. Né? às vezes a gente simplesmente vai pelo viés mais fácil, né? A permissão de Deus mas será que é simplesmente isso? Você saber que o outro está sofrendo e se calar? Entende? Tem sofrimentos que são causas simplesmente da opressão, da maldade humana. Por exemplo, vou contar uma coisa bem íntima, né? Recentemente eu tive o falecimento do meu pai, né? O assassinato enquanto dormia. Eu não posso simplesmente dizer que Deus permitiu, porque eu faço de Deus um cúmplice disso. Pois é. Né? Então, é uma realidade que encontra resposta onde? Na maldade humana. Na maldade humana, na covardia humana. Né? Mas simplesmente, porque a gente às vezes tá muito acostumado a dizer isso, não, tudo Deus permitiu. Então, que de fato ele pode tirar ou nos ensinar diante de uma situação de sofrimento é uma coisa. Agora dizer necessariamente que ele permite tudo aí é muito difícil, é muito complicado. É como porque, você disse, na verdade, Deus a gente cúmplice, acaba né? apresentando um Deus que é contrário àquele que Cristo nos apresentou. E um Deus cúmplice, né? Um Deus que parece assim, que... Não, e assim, e aquela coisa meio estranha. Então, Deus, ele deixa a gente sofrer porque esse sofrimento vai ser bom para a gente. Então, a gente começa a construir ideias para garantir, assim, que Deus está no comando de tudo, inclusive do sofrimento. Então Deus deixa a gente sofrer, né? Deus permitiu uma desgraça. E tem uma outra realidade que eu acho até às vezes um pouco mais complicada, e para mim eu aprendo muito no livro de Jó nisso. Nós queremos dar resposta para tudo. Exato. Tem coisas que não tem resposta. É a dinâmica do capítulo 38, quando Deus pergunta, Jó, quem foi que elaborou o firmamento do céu? Quem foi que estabeleceu as colunas da terra? Sim, nós falamos porque ouvimos dizer, mas eu não estava lá, Senhor. É o problema do mal, né? Da teodiceia, como você falou, que o livro também tenta discutir. Quer dizer, o problema da origem do mal, por que, que o mal existe, o sofrimento existe, né? Se Deus é bom, por que a gente sofre? Se Deus é poderoso, por que é que tem gente que passa fome, gente que adoece e morre, gente que sofre disso e daquilo, não é? Quer dizer, é o problema do mal, que na teologia é um problema ainda hoje para se discutir. Tem teólogos que tentam desenvolver uma reflexão para oferecer uma luz a esse problema. Mas a gente vê já no livro de Jó... A minha amada teologia deuteronomista não conseguiu explicar a morte de Josias. Né? O justo por excelência
na tradição deuteronomista e morreu jovem. Porque isso seria, na teologia da retribuição, um sinal de desgraça, né? Exatamente. Aliás, vamos além. Jesus Cristo seria o sinal maior de desgraça dentro dessa lógica. Morreu pobre, sem filhos e jovem, sem nenhum dos sinais da bênção. E humilhado, pendurado no madeiro, não é? No madeiro, que é mais um sinal, entre aspas, do abandono de Deus, né? Então, assim, essa leitura é uma leitura muito perigosa, mas é uma leitura muito presente ao mesmo tempo. Por quê? Porque pensar fora desse esquema é difícil. É muito difícil. Mas só terminando aqui para fechar rapidinho. Sim. Eu estava olhando aqui só os comentários se tem alguma coisa para a gente puxar aí, mas pode seguir, por favor. Tá. Então, dentro dessa dinâmica, o texto, Deus falando com Jó, Jó então se cala primeiro, depois se converte desse quase deslize, diríamos assim, né? E o irmão Jacques completando, e abandonado, né? Pai, por que me abandonaste? Ou para que me abandonaste, né? Por fim, nós vamos encontrar ali capítulos 42, 7 a 17, uma espécie de, pelo menos para mim, me parecem duas conclusões. A primeira, os amigos de Jó, aqui eu acho fantástico, os amigos de Jó que não fizeram curso de teologia na faculdade católica, falaram mal de Deus. Quer dizer, a teologia deles, literalmente, a teologia deles era uma teologia incorreta. E Deus diz claramente, eu não estou satisfeito com vocês porque vocês não falaram bem de mim como fez o meu servo Jó. Aquele que parecia estar distante do discurso correto, ele acaba, na verdade, sendo apresentado por Deus como um discurso correto, coerente, ortodoxo, diríamos assim. E, por fim, a falta dos sinais da bênção é algo tão escandaloso, tão louco, às vezes tão difícil de entender, que o redator final também do livro de Jó não conseguiu entender. E por causa disso, aquele livro que originalmente terminava simplesmente, provavelmente, com a intercessão do justo sobre os injustos, aquelas pessoas que os acusaram, agora termina com um final feliz. Jó consegue tudo de novo, aquilo que tinha perdido consegue ao dobro, e a teologia da retribuição voltou no livro final de Jó. Então, foi um trabalho muito grande para tentar argumentar que a teologia da retribuição não é o melhor caminho para a nossa resposta com Deus, mas que, infelizmente, lá no final, o redator acabou acrescentando, né? Colocou um final feliz, né? Um happy end para todo mundo ficar feliz, né? O que não interfere, diga-se de passagem, o que não interfere na sacralidade do texto bíblico, pelo amor de Deus. Não, nós estamos discutindo aqui. A sacralidade está no texto recheto. A gente está discutindo aqui a mensagem do texto, a teologia do texto. O texto é canônico, é normativo, né? Está na Sagrada Escritura, não tem problema. Na sua íntegra. Agora precisamos discuti-lo enquanto texto e a sua mensagem para a gente poder usá-lo para iluminar a nossa vida hoje. Como eu vi um professor uma vez dizendo, a gente não pega um texto de 2000 anos atrás e pega ele ao pé da letra para orientar a nossa vida hoje, porque é um texto velho. Assim, vamos dizer assim, quanto idade, né? O que o texto nos oferece são luzes, porque ele é inspirado por Deus, então oferece luzes para a gente poder iluminar hoje. Porque a gente pega o texto antigo e bota para hoje do jeito que está ali, a gente, né, é sem lógica isso. Então, a discussão aqui é para a gente entender o texto, para poder ver as luzes que ele traz para a gente hoje. E eu queria já jogar uma questão para você, que eu sei que você está com roteiro, eu vou jogando a questão, a gente vai tentando aqui. Que é vamos ver, se eu não responder, tu responde. A gente vai tentando, né? Não sei se vai conseguir, mas vamos tentando. Porque o nosso tempo está correndo. Nós temos ainda, no máximo, uns 20 minutinhos aí para terminar já a live. Então o tempo está voando. Tá certo. Do Jeff, né? Do Jeff Caio, que também mandou uma perguntinha lá na caixa de perguntas, para a gente perguntando o seguinte: como os discursos dos amigos de Jó são repetidos hoje, atualmente, em relação à questão do sofrimento? É possível a gente ver esse mesmo discurso dos amigos de Jó ainda hoje? E como ele aparece ainda hoje? Sim, na verdade nós encontramos de N formas, né? Eu acho que
que o mais repetitivo é o da teologia da prosperidade, nesse sentido de uma prosperidade material, né? Se você for fiel dessa forma, aqui, nesse perfilzinho aqui, nesse quadrado, você vai ser abençoado desta forma, com casas, com bens, com o amor da sua vida, enfim. Então, na minha perspectiva, um dos que mais se repete é exatamente essa, principalmente nesses tempos últimos, né? Então, se repete muito, pelo menos para mim, assim. Uma outra perspectiva é aquela de que, aí, ó, tão ruim, o final da vida dele foi desse jeito. É que a gente também acaba, o famoso aqui se faz, aqui se paga, que a gente também repete muito. Né? Deus é juiz, e a perspectiva de juiz como alguém condenador, é alguém que está pronto ali para massacrar, Esse é o sabe? sarrafo, E né? aí é até falacioso, porque quando o outro erra, Deus é justo, mas quando eu erro, Deus é misericórdia. Dois pesos, duas medidas, né? Então, assim, é uma realidade que se impõe de N formas. E aí a gente tem que ter cuidado. Para mim, pelo menos de forma pessoal, voltar à escritura é sempre um caminho essencial para não cair nas armadilhas desse tipo de teologia. Pois é, então a gente percebe como ainda essa questão hoje é atual, essa polêmica em relação ao sofrimento e esses desafios para lidar com o sofrimento. Né? E eu queria até aqui então provocar você, Márcio, para a gente, né, ainda nesses minutos que a gente ainda tem, nós temos aqui ainda uns 15 minutinhos, e aí eu quero... Ainda tem uma coisa, viu? Pois é, a gente vai discutindo aí, vamos conversando. Quem quiser ver mais, vem para o curso de teologia. Se inscreva, tem vestibular agora no meio do ano. É só uma palhinha. É só uma palhinha. Né? Quem não está ainda no curso, se inscreva na Faculdade Aproveita Católica. que o vestibular já está começando, né? As inscrições do vestibular. Pois é, faça o vestibular e venha fazer teologia com a gente. Mas a proposta do nosso tema era justamente olhar um pouco, né, como o livro de Jó pode nos ajudar a entender a questão da dor, né, e ao mesmo tempo também nos dá elementos de esperança para esses dias de hoje. Que a gente está vivendo esse período de pandemia, de quarentena, né, você tem pessoas angustiadas em casa, pessoas que têm medo de sair na rua, infelizmente pessoas que não estão nem aí também para nada, achando que está tudo bem, né? E elas infelizmente acabam contribuindo para o sofrimento de outras pessoas. Né? Hoje eu tive notícia de uma pessoa que eu conheço que perdeu o pai de Covid também, por causa da Covid, o pai já idoso, que tinha problemas de saúde, pegou esse vírus e veio a falecer. Então, quer dizer, a gente só recebe notícias difíceis, não é, nesse contexto. E é claro, muita gente se angustia, muita gente até chega a duvidar da bondade de Deus em alguns momentos, né? Porque, assim como o Jó vê tanto sofrimento, tanto desafio, como enfrentar isso? E aí eu queria pedir a você, assim, iluminado pelo livro de Jó, como o livro de Jó pode nos ajudar a olhar essa situação de dor, né, por um lado, e nos dar também elementos de esperança, por outro. Então, acho que era exatamente o passo que eu ia dar. A gente está em uma sintonia muito boa. Estamos sintonizados. Muito boa, de verdade. Que era, agora eu ia começar a falar da dor humana no mistério de Deus. Eu acho que é um tema essencial, muito importante, que nos ajuda para fazer essa passagem. Primeiro que, para a gente retomar, para a gente compreender bem isso, a gente precisa retomar um pouco lá a antiga filosofia grega, né, que se trabalhava um tema bem interessante, que era o tema da apatheia divina, né, o Deus que não sofre, porque obviamente é eterno, então ele não pode ser afetado pelas realidades contingentes. Ele é imutável, diria Aristóteles, né, o motor imóvel. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós vamos perceber? A teologia cristã, já além dos primeiros séculos, começa, numa tentativa de transmitir a palavra de Deus, começa a absorver alguns conteúdos da filosofia grega e abraça para si também esse conceito de um Deus que é apático, ou seja, incapaz de sofrer, obviamente soberano. Contudo, esse esquema não encontra apoio na Sagrada Escritura.
Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, vai dizer que Deus viu a aflição do seu povo. É um Deus que se compromete com o sofrimento dos mais fracos. É um Deus que olha o povo e simplesmente se compromete com ele. Então não é necessariamente um Deus apático nesse sentido. E por causa disso, a teologia começou a rever essa realidade e trabalha a perspectiva de um Deus que é, na verdade, simpático. Embora nós saibamos, hoje nós tenhamos um conceito dessa palavra, em grego, simpático significa o mesmo que compaixão, sofrer com. É um Deus que é capaz de sofrer com o ser humano. Então, o questionamento da Escritura a Escritura nos vai mostrar um Deus que ao longo da história vai sofrendo com o seu povo, ou no seu povo, poderíamos dizer assim. Uma obra muito, muito interessante, que eu já dou até dica para quem gosta de trabalhar esse tema, essas coisas assim. Esse é O Deus Crucificado, de Unger Moltmann. Fantástico. Uma teologia muito boa, sobre o problema do Deus que sofre com o ser humano, do Deus que sofre. Né? Muito interessante. E Moltmann vai nos dar uma luz interessantíssima. Se Deus fosse incapaz de sofrer, ele seria incapaz de amar. Porque amar é ter coragem de sofrer pelo outro. Então, aqui eu acho que nós já encontramos alguns traços de esperança, porque é entender que no momento do sofrimento nós não estamos sozinhos, mas Deus sofre conosco. Assim como o próprio Cristo, que se compromete com a humanidade, assume a encarnação, se encarna e sofre a paixão e a morte, ali nós encontramos um Deus comprometido conosco. Um Deus que sofre com os crucificados, diríamos assim, de todos os tempos. Então, dentro dessa realidade, nós percebemos um Deus interessado no ser humano. Um Deus preocupado. Portanto, o sofrimento não é, em hipótese alguma, e eu não costumo falar essa frase, mas em hipótese alguma, o sofrimento traduz abandono de Deus. Porque é exatamente nesse momento que Deus mais está conosco. Se nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, no momento que tudo vai bem, por que no momento que as coisas vão más, ele iria nos abandonar? Não. Sofrimento não é abandono de Deus. Podemos até, às vezes, não saber exatamente o que é, mas com certeza não é isso. Eu lembro também um teólogo que eu gosto muito, que é o Andrés Torres Queiruga, que num livro dele, Recuperar a Criação, ele vai dizer isso, né? Onde Deus está no sofrimento? Deus está sofrendo conosco. Né? Porque ele parte do seguinte princípio. Deus, ele acompanha a criação, ele está presente na criação, mas Deus não fica interferindo na criação a seu bel prazer, como se fosse uma criança brincando no seu playground, não é? Porque se ele fizesse isso, ele destruiria a criação que ele mesmo construiu, violando a própria criação ao seu bel prazer. Não é? E ele vai dizer então que Deus, ele acompanha e ele tenta nos ajudar por meio da sua presença, que a gente se desenvolva, que a gente alcance nossa potencialidade, que toda a criação caminhe para a plenitude da bondade, da harmonia. Né? Só que existe a limitação da criação e ela se corrompe. Né? E aí o sofrimento entra. E o que é que Deus faz nessa hora? Sofre junto. E segundo Queiruga, Deus sofre junto com a gente. Deus se frustra conosco. É mais ou menos um pouco a imagem dos amigos de Jó, lá no final da primeira parte. Simplesmente senta, fica calado e sofre com. Lógico, né? Às vezes nós encontramos algumas intervenções miraculosas, às vezes. Mas nem sempre. Nem sempre. Não, e para entender as intervenções de Deus na história, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque a gente fica procurando milagre como solução de problema, e milagre para resolver todas as nossas dores, e aí quando esses milagres não acontecem, ou pior, fica a gente vendendo imagem de milagreiro que resolve todos os problemas, não é? A gente perde a perspectiva de que Deus está conosco. Não é? Deus nos acompanha, né, também na dor, como você diz. E a gente acaba
perdendo a perspectiva de que Deus, ele não é que ele é incapaz. Deus, ao contrário, ele é extremamente capaz, tão capaz como você disse, que porque ele nos ama, ele aceita também sofrer conosco. Né? Porque quem não é capaz de É aquela sofrer, história, não né? é Desce capaz de da cruz amar. se tu é o Cristo. Descer da cruz era o mais fácil. Era o mais fácil descer da cruz, isso. Né? Era o mais fácil. Morrer era muito mais difícil. Mas vamos lá. Vamos lá, nós Vamos temos. lá, Augusto. É tu, viu? Eu estou controlando aqui, tem 5 minutinhos aqui para a gente ir, para daqui a pouco começar os encaminhamentos. Você tem 5 minutinhos Ah, para fechar as ideias aí, para a gente poder depois encaminhar então algumas coisas juntos. o terceiro passo dessa reflexão que a gente propôs hoje era aquilo, inclusive, que eu já alertava a fala de Deus no meio da tempestade. Né? Eu, inclusive, coloquei aqui a tempestade como lugar teológico. É que realmente a tempestade aqui entendida também como sofrimento. O sofrimento é um lugar no qual Deus fala, ou a partir do qual Deus fala. Como eu dizia, é a certeza de que Deus está conosco, sofrendo conosco, nos momentos de dores, nos momentos de luto, nos momentos de dificuldade. Né? Então, dentro dessa perspectiva, nós relembramos 2 momentos da Sagrada Escritura. A gente não vai trabalhar muito por causa do tempo, mas um deles é a tempestade acalmada, quando os discípulos estavam ali alvoroçados, pensando que simplesmente a barca ia afundar, mas o Cristo estava ali com eles, deitado, dormindo, e num dado momento interveio. Isso não quer dizer que a intervenção de Cristo vai ser mágica de qualquer momento, mas significa que ele está conosco na barca. Isso é muito importante. Uma segunda imagem que eu trago aqui também é a imagem do finzinho do Evangelho de João, quando, igual agora, inclusive, a igreja está de portas fechadas, os discípulos estão com as portas trancadas por medo dos judeus, e mesmo assim o Senhor se faz presente. Mesmo assim, sopra a sua paz e dá sobre os discípulos, né, a autoridade do Espírito. Então é muito interessante nós percebermos isso, porque em momentos de templos fechados, não quer dizer que o Senhor não está conosco. É verdade. Não, também com templos fechados nós podemos encontrar o ressuscitado. Eu acho que dentro dessa perspectiva, nós nesse momento de pandemia, nesse momento de tantos sofrimentos, eu acredito que nós podemos também encontrar alguns sinais de esperança, por mais que seja difícil. Augusto, foi preciso um vírus, preciso entre aspas, né? Um vírus que prendesse 3 bilhões de pessoas dentro das suas casas, para que alguns seres humanos fossem capazes de enxergar outros que moravam do outro lado da rua. Para que as pessoas saíssem nas suas sacadas e observassem que do outro lado da janela existe vida. Isso é gritante, isso é alarmante. Nós estamos cada vez mais apáticos com o outro. E sim, a situação do sofrimento, ela tem 2 perspectivas, ou nós podemos vivê-la de 2 formas. Nós podemos, né, enfrentar, nos tornar resiliente e crescer com isso, ou nós podemos simplesmente nos vitimar e viver o nosso mundinho egoisticamente. Eu acredito que mais do que nunca é momento de olhar para o outro. Agora, o grande problema, pelo menos na minha leitura, é que a gente sempre espera um sinal de esperança num contexto geral. Se as coisas não começarem pequenas, em você, em mim, na capacidade de olhar a pessoa que está sem comer e ajudar. Se isso não acontece, se o pequeno não acontece, o grande dificilmente. Se sou fiel no pouco, ele me confiará muito mais. Então, acho que, assim, em tempos de pandemia, nós vamos encontrar algumas situações positivas. O que nós precisamos é tentar enfrentar o problema. Agora, enfrentar o problema não quer dizer simplesmente sair irresponsavelmente, de qualquer forma, da sua casa. É momento de ser empático. Ser empático, por exemplo, com os funcionários da área da saúde que estão extenuados de cansaço. E por isso eu não vou sair, não porque eu não quero pegar, mas porque eu posso fazer uma outra pessoa pegar. Uma senhora, um senhor. Isso é compaixão. Isso é evangélico.
Isso é amor. Porque só cuida quem ama. Então, acho que essa situação nos revela também outras coisas que nós tínhamos esquecido. Hoje é todo mundo com saudade de um abraço. Mas quantas vezes nós passávamos por nossos pais, por nossos amigos e sequer cumprimentávamos? Quantas vezes vivíamos camuflados, escondidos no nosso mundinho? Então, eu acho que, lógico, não necessariamente para isso, mas eu acho que com essa situação nós podemos aprender muitas coisas. Então, e principalmente aprender o cuidado com o outro. Acho que isso é essencial, né? O cuidado com o outro. Então, acredito que nós temos motivos para acreditar na possibilidade de uma nova humanidade, mas que começa a partir de mim, a partir do eu. Bom, Márcio, eu vou ter que interferir agora, porque nosso tempo já está começando a chegar no final. Não é? Tá certo. Os comentários aqui o pessoal tá gostando, graças a Deus. E aí eu quero só fazer alguns encaminhamentos para a gente aproveitar esses últimos minutinhos. Temos aqui uns 3 minutinhos mais ou menos. Primeira coisa, Márcio, estão pedindo para você mostrar novamente o livro do Multima. Por favor, mostre com calma para o pessoal ver aí. Bote bem direitinho. Peraí, está muito em cima. Bote mais para trás. Mais para Deus trás. crucificado. Isso. Bote mais para trás um pouquinho agora o livro para o pessoal poder ver a capa dele. Isso, pronto. O pessoal está conseguindo ver aí o livro. Aproxima um pouquinho mais, só um pouquinho. Para a gente poder... Isso. Para o pessoal enxergar. Pronto, aí é o livro que, né, o Deus Crucificado, não é isso? Que você citou aí de Multima. O livro que eu citei, eu não estou com ele aqui na mão, teria que pegar lá dentro, não dá tempo, mas é Recuperar a Criação. O autor é Andrés Torres Queiruga, não é? É um jesuíta espanhol, né? Andrés Torres Queiruga, Recuperar a Criação. Foi o livro que eu citei, alguém também perguntou qual era o livro. E, assim, eu quero lembrar o pessoal também que está aqui que a gente está tentando toda semana fazer uma live da teologia da faculdade aqui no nosso espaço. Próxima semana vamos ter mais uma live. Ainda estou programando como é que vai ser, se vai ter alguém, se vai ser comigo, se vai ter outras pessoas, estamos ainda vendo. Mas toda semana vamos tentar fazer uma live para continuar partilhando assim a palavra com vocês, tá bom? E eu queria então pedir ao Márcio para fazer suas considerações finais com o pessoal, dar sua mensagem, concluindo a sua parte. Temos poucos segundos, vai lá, Márcio. Tá, então, para mim, acho que é essencial. A fé cristã nos ensina que o sofrimento não é a última palavra. Por trás da cruz tem a ressurreição. Mas enquanto o sofrimento estiver, Deus estará conosco. Isso é essencial. Ok. Obrigado, pessoal, por estar conosco e até a próxima live, se Deus quiser. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Valeu.